Olá, meus alunos, bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa e hoje eu vou estar abordando sobre predicado. Antes de nós continuarmos falando sobre predicado, é importante que nós relembremos sobre o outro termo que também é essencial em uma oração, que é o sujeito. Então, o que é o sujeito? Só relembrando. O sujeito é de quem se fala em uma oração, tá? E o predicado é tudo que se fala em uma oração. Então, é importante que você tenha em mente o que é sujeito para você conseguir, né, localizar na frase estudada, né, o predicado. Então, aqui eu coloquei para vocês o conceito de sujeito, aliás, de predicado, e agora vamos estar abordando sobre ele. O que é o predicado? O predicado, formado por um ou mais verbos, é aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número e pessoa com ele. Olha o que está dizendo essa informação, que no predicado sempre vai ter um verbo. Isso aí já é uma pista para vocês. No sujeito jamais vai ter verbo, porque o sujeito é de quem se fala. O predicado sempre terá um, dois ou mais verbos, certo? E o predicado também é aquilo que se declara, que se fala sobre o sujeito. Observa aí esse exemplo, olha, de vermelho aí. Lúcia correu no final da semana passada. Observa, eu pergunto para vocês, quem é Lúcia? Lúcia, e o que se fala sobre a Lúcia? Então, aqui nós temos, Lúcia é o sujeito de quem nós estamos falando e todo o restante da frase aqui é o predicado. Então, se eu pedisse para vocês identificar, sublinhar qual é o predicado da frase, você iria colocar correu no final da semana passada. Porque eu pergunto, quem correu no final da semana passada? A resposta vai ser Lúcia, que vai ser o sujeito. Então, Lúcia é o sujeito e correu no final da semana passada é o predicado. Correto? Aqui já foi explicado, mas eu vou dar mais uma abordada aqui, né? Quanto mais se aborda, melhor. Então, o sujeito. Para determinar o sujeito, devemos fazer a pergunta: quem correu no final de semana passada? Aí a resposta vai ser Lúcia. Então, Lúcia é um sujeito simples. Por que é um sujeito simples? Porque só tem uma palavra, no caso, Lúcia, né? E o predicado é, após você identificar o sujeito da ação, todo o restante é o predicado. E sempre lembrando que sempre no predicado vai ter um verbo, correto? Vamos agora para os tipos de predicado. Você já sabe o que é predicado, agora vamos para quais são os tipos. De acordo com o seu núcleo, o que é núcleo? A parte significativa, né, do predicado. Os predicados podem ser verbal, nominal ou verbo nominal. O que é o verbal, gente? O verbal indica uma ação sendo constituída por meio de um núcleo, que é o verbo nocional. O que é um verbo nocional? É aquele verbo que indica uma ação, tá? Nesse caso, não há presença de predicativo do sujeito. Nesse caso aí, na oração, nessa oração, não vai ter uma qualidade, não vai ter uma palavra que exprima a qualidade, que é o predicativo do sujeito. Porque o verbo por si só, ele já transmite uma ação. Olha o exemplo aí, ó. Nós caminhamos muito hoje. Qual é o núcleo aí? É o verbo caminhamos. Cheguei hoje de viagem. Qual é o núcleo aí? Cheguei. O cliente perdeu os documentos. Qual é o núcleo? Perdeu. Então, nesse caso aí, as palavras principais do predicado são verbos. Quando acontece isso, eu digo que o predicado é verbal. Vamos agora para o predicado nominal. Já o predicado nominal, o núcleo do predicado não vai ser um verbo como anteriormente, já vai ser um nome. O que é esse nome no predicado nominal? Esse nome ele pode ser um substantivo, ele pode ser um adjetivo, mas não é um verbo. E sempre no predicado nominal, o verbo ele não vai ser nocional, ou seja, não vai ser aquele verbo que exprime uma ação. Ele vai ser um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? É aquele verbo que liga o sujeito a uma qualidade, a uma característica dele, que eu vou chamar aqui de predicativo do sujeito ou do objeto. Então, nós temos aí, ó,
indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Há somente um núcleo caracterizado por um nome, que pode ser substantivo ou adjetivo. Olha o exemplo aí, ó. Alan está feliz. Observa que o verbo aí é estar. Qual é a função do verbo aí? É apenas ligar Alan a feliz, tá? E a mesma coisa ali, ó, fiquei exausta. Não temos o sujeito explícito, né? O sujeito tá oculto, mas eu sei que é eu, devido ao verbo fiquei. Então, o fiquei aí, ele está só ligando eu, que está oculto, a exausta, que é uma característica. Então, qual a diferença do predicado verbal para o nominal? No verbal, o núcleo é um verbo significativo. No nominal, o núcleo é um nome, que pode ser um substantivo ou um adjetivo. Continuando. Aí nós temos o predicado verbo nominal. Quando ocorre o predicado verbo nominal? Quando aparecem os dois, tanto o verbo nocional quanto o predicativo. Vamos ver o exemplo aí, ó. Ao mesmo tempo que a indicação do sujeito, esse tipo de predicado informa também uma qualidade. Vamos ver o exemplo. Suzana chegou cansada. Observa aí que eu tenho chegou, que ele é um verbo nocional, um verbo significativo, e cansada, que é um predicativo do sujeito. Então, nesse caso aqui, juntou o nominal, que é o cansada aí, ó, e o verbal, que é o chegou, que é um verbo significativo. Outro exemplo, terminaram satisfeito os trabalhos. Nós temos o verbo terminaram, que é um verbo nocional, significativo, e nós temos aí o satisfeito, que é uma característica do sujeito. Então, só para fechar, o predicado verbo nominal apresenta tanto um verbo significativo quanto uma característica, tá? O predicado verbal não apresenta característica, apresenta só um verbo significativo. E o predicado nominal, ele apresenta só uma característica. O verbo ele vai ser de ligação, correto? Para finalizar, eu coloquei aqui um pouco sobre o verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? Como eu já falei anteriormente, é aquele verbo que ele não tem significação nessa frase. Porque a função dele é o quê? Apenas ligar o sujeito ao seu predicado. Então, os verbos de ligações são verbos que indicam o estado ligando uma característica ao sujeito. Não indicam uma ação, são chamados de verbos não nocionais, porque eles não indicam ação, tá? Ou copulativos. Por que é bom vocês saberem esses nomes? Porque vai que na hora do vestibular ou do Enem, né, vocês aparece o enunciado com esse tipo de nome. E aí eu coloquei os principais para vocês, tá? E alguns exemplos. Um abraço e até a próxima!